Olá, seja bem-vindo ao nosso novo curso de Lógica Fuzzy. Nesse primeiro vídeo, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho dos aspectos conceituais, da motivação, partindo de uma abordagem bem prática. Então, vamos considerar um problema prático, Suponha que uma pessoa pretenda escolher por determinado modelo de veículo e ela vai levar em consideração três variáveis. Para ela é importante avaliar o preço de aquisição, como sendo baixo ou alto, o consumo rodoviário, como sendo baixo ou alto, e o custo das revisões até 60 mil quilômetros, baixo ou alto. Então é um problema em que essas três variáveis vão ser levadas em consideração para que a pessoa possa balizar qual que é o modelo de veículo que mais vai atendê-lo. Tá? Então, para isso, numa lógica tradicional, poderia ser criado um sistema com um conjunto de regras, onde, para algumas condições entre baixo e alto e com combinações nas variáveis, então haveria ali um custo-benefício, uma classificação. Se aquele modelo de uma determinada marca, se ele é um modelo que tem um bom custo-benefício ou não. Então aqui a gente tem, por exemplo, se o preço é baixo, se o custo das manutenções, se o consumo, na verdade, é baixo e o custo das revisões é tudo baixo, então esse veículo tem um custo-benefício alto, o que é muito bom. Agora, se tiver algumas alterações, por exemplo, preço baixo e custo das revisões, perdão, então eu já tenho um custo-benefício médio. E assim, entre várias combinações de estado entre essas três variáveis, nós temos aí diferentes classificações para custo-benefício. Tá? Acontece que o que a gente pode considerar como um consumo baixo? Essa lógica é uma lógica booleana, onde a gente tem apenas duas possibilidades de resposta para uma determinada variável. Ela pode ser limitada em algumas situações. Portanto, o que é um consumo baixo? O veículo trafegar e conseguir ter um rendimento de 15 quilômetros com 1 litro de gasolina na estrada. Hoje em dia, nós estamos em 2021, a gente sabe que tem veículos aí onde as pessoas, dependendo do seu uso, conseguem fazer aí veículos com uma motorização com baixa cilindrada, enfim, mais modernos, com motores mais modernos, conseguem fazer facilmente mais de 20 km com 1 litro de gasolina, por exemplo. Então 15 já não é um consumo baixo, a gente pode dizer que é um consumo médio para um carro popular, um carro pequeno. Já se você considerar um sedã médio, 15 já é um consumo muito bom para um sedã médio. E dependendo do tipo de condução da pessoa, da maneira como ela dirige, esses números podem variar muito. Então a pessoa pode ter ali um pé mais pesado ou um pé mais leve, isso vai interferir nessa variável. Então, limitarmos apenas a baixo e alto, pode não ser não pode não atender a uma análise dessa variável, desse contexto. O mesmo pode ser dito sobre o preço do veículo. Em 2021, tá tudo muito caro, mas às vezes para uma determinada pessoa um preço que é alto não é tão alto assim para outra pessoa, dependendo das possibilidades dessa pessoa. E o custo de manutenção, dependendo do veículo, se você falar em R$4.000 até os 60 mil quilômetros, pode ser um custo razoável aí para um modelo menor, Agora, para um modelo maior, aí já se torna um custo baixo. Então, dependendo da categoria dos modelos,
a gente tem aí algumas diferenças. E também, né, a gente deixar, né, uma variável que é uma variável contínua num contexto de uma representação binária, né, booleana, nós limitamos muito a nossa capacidade de análise do problema. Na lógica tradicional, né, esse problema acontece porque na lógica tradicional, um elemento ele pode pertencer ou não a um determinado conjunto. Então, por exemplo, -3, o número -3, ele pertence ao conjunto dos inteiros, mas ele não pertence ao conjunto dos naturais. Então, essa lógica tradicional ela nos dá apenas algumas condições limitadas de pertencimento a um determinado conjunto. Tá? E aí é onde surge a lógica fuzzy. A lógica fuzzy, nós temos um grau de pertinência. A gente mede, né, com valor numérico o quanto, né, um elemento pode pertencer ou não a um determinado conjunto. Tá? Então, quando eu falo de consumo de 15 km por litro de gasolina, né, o 15 ele pode pertencer de uma forma bastante significativa como consumo baixo para um modelo do tipo sedã médio, enquanto que ele já vai pertencer num grau bem menor quando eu considero um modelo popular, modelo de entrada, vamos assim dizer. Tá? Então, na lógica fuzzy, nós temos grau de pertinência e não apenas pertence ou não pertence. Bom, outras situações que nós podemos considerar, né? Vamos considerar o conjunto de pessoas com estatura alta, né, como conjunto A. Cláudio tem 1,80. Cláudio pertence ao conjunto A? Depende. Se ele for uma pessoa da Guatemala, né, que é um dos países onde a estatura média das pessoas é mais baixa, né, então sim, Cláudio vai pertencer ao conjunto das pessoas altas, né, ao conjunto A. Já se Cláudio for uma pessoa da Holanda, que é um país conhecido pelas pessoas terem estatura mais alta, uma pessoa de 1,80 é mais comum lá. Então, um alto lá já vai ser acima de 1,90, né? Então, dependendo da situação, a nossa lógica tradicional não consegue dar boas respostas. Enquanto que na lógica fuzzy, né, o Cláudio vai ter um grau de pertinência elevado se ele for da Guatemala e vai ter um grau de pertinência não tão elevado se ele for uma pessoa da Holanda. Tá? Então, a lógica fuzzy ela vem de encontro a esses tipos de problema. É muito utilizado em automação industrial, principalmente, por essa versatilidade, essa possibilidade de resolver problemas, né, que envolvem variáveis contínuas. Falando um pouquinho da história, ela foi idealizada na década de 60, né, pelo professor Loftali Asker Zadeh, da Universidade de Berkeley. Na época, ele pensou, né, exatamente nesses problemas que não podiam ser modelados pela linguagem natural. Né? Problemas de classificação do tipo frio, morno, quente e assim por diante. Em 65, né, com muita dificuldade, ele conseguiu publicar numa revista, né, o seu primeiro trabalho. Na época, a comunidade acadêmica não deu muita importância. Tá? O pessoal, né, da matemática tradicional não aceitava, né, essa possibilidade. Né? Como é que um elemento pode pertencer mais ou menos a um conjunto? Né? Ou pertence ou não pertence. Né? Então, a ideia dele não foi muito aceita, especialmente na comunidade norte-americana. E aí, né, com o passar do tempo, né, a sua teoria serviu para aplicação em diversos problemas. Né? Hoje, por exemplo, tem máquinas de lavar, né, determinadas panelas que operam segundo um mecanismo de lógica fuzzy.
e conseguem desempenhar muito bem as suas tarefas, né? Hoje é uma área muito, né, de grande relevância, tem muitos pesquisadores, tá? Só faz pesquisa muito avançada e tem resolvido muitos problemas, né? Então, né, uma teoria com pouca pretensão, vamos assim dizer, na década de 60, não se esperava que ela se tornasse tão importante como é nos dias de hoje. Bom, e aí, voltando na questão das variáveis, né? Então a gente tem aqui o exemplo, por exemplo, de estatura, tá? Nós não vamos ter o pertence, não pertence, o 0 e 1, né? O que a gente vai ter é uma escala numérica, e para mim classificar a estatura como baixa, né? Entre uma determinada faixa de valores, ela pode ser estável e depois ela pode começar a cair, né, como um grau de pertinência entre 0 e 1. Então, por exemplo, para ser baixa, vai de 1,40 a 1,60. A partir de 1,60, né, esse grau de pertinência vai caindo até chegar a 0 quando a gente tiver aqui 1,70, mais ou menos. Tá? Ao passo que dizer que a pessoa é de estatura média, né, vai aumentando a partir de 1,60, né? Chega que o seu ápice em 1,70 e depois já começa a cair de novo, até chegar ali por volta de 1,80. Tá? A gente, inclusive, tem interseção, né? A pessoa pode ter um grau de pertinência, né, como sendo baixa e média, né, numa determinada faixa de valores, né, e aí ela vai ter aquele grau de pertinência. Por exemplo, aqui seria 0,5. E a pessoa considerada como alta começa a ser considerada como alta a partir de 1,70 com um grau de pertinência leve. Esse grau de pertinência vai aumentando e a partir de 1,80 ela já é dita como uma pessoa alta. Então, isso aqui é um exemplo, tá? Essas faixas de valores, quem vai modelar o sistema, né, pode configurar, pode alterar, inclusive. Tá? Mas é para exemplificar como que a lógica fuzzy faz essa validação, essa análise, né, das variáveis. Voltando àquele nosso problema, né, o nosso estudo de caso, vamos assim dizer, né, como é que a gente pode trabalhar aquele problema do ponto de vista da lógica fuzzy? Tá? Então, nós podemos pensar no preço de aquisição entre 40 e 100 mil. Então, a gente vai ter uma escala de valores. Tá? Nós podemos pensar no consumo rodoviário entre 11 km por litro e 17 km por litro. No custo das revisões até 60 mil, indo de 3.200 até 5.500, por exemplo. E a saída do sistema, né, é a avaliação do custo-benefício, uma nota atribuída ao custo-benefício do modelo entre 0 e 10. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo, tá? Nos próximos vídeos nós vamos voltar a falar sobre esse tema. Tá? Espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima!